Muito boa tarde, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai fazer a nossa leitura do capítulo 32 do Tratado de Medicina de Família e Comunidade, um livro do Guza. A gente está fazendo aqui a leitura do volume 1 da edição de 2012. Então, esse capítulo vai tratar da abordagem comunitária, terapia comunitária. Aqui está o autor e vamos para os aspectos-chave. A terapia comunitária é uma abordagem do cuidado solidário realizada por meio de estratégias de acolhimento, vínculo e responsabilização por meio da palavra e de dinâmicas integrativas. É também conhecido como terapia comunitária integrativa ou terapia comunitária sistêmica integrativa. O encontro entre dois sistemas, a academia, saber científico, e a comunidade, saber popular, favoreceu a sistematização da terapia comunitária integrativa no Nordeste brasileiro nos anos 1980, expandindo-se a partir da atenção básica à saúde para todo o país e também para o exterior. A terapia comunitária está ancorada em princípios teóricos bastante desenvolvidos neste último século: pensamento sistêmico, a antropologia cultural, a teoria da comunicação, a pedagogia de Paulo Freire e a resiliência, contando ainda com o apoio das abordagens analíticas e psicocorporais. Nas rodas de terapia comunitária, os participantes podem ser acompanhados por um terapeuta comunitário ou por uma equipe de até 3 terapeutas, além do apoio do próprio grupo. As etapas de terapia comunitária incluem acolhimento, escolha do tema, contextualização da situação problema eleita, problematização por meio da partilha de problemas e soluções e a finalização, quando ocorrem rituais de agregação e vinculação com foco na aprendizagem. Tem-se ainda as fases do planejamento anterior ao início das rodas e da avaliação, após cada encontro. A terapia comunitária sistêmica integrativa contribui na ampliação do conceito de saúde, na intervenção em seus determinantes e na mudança do modelo de atenção às pessoas, às famílias, às comunidades com pertinência, equidade, diversidade, autonomia e liberdade. A terapia comunitária e o cuidado integral em saúde. Enquanto o saber das medicinas tradicionais e populares possuem vários milênios de história, tendo a sua raiz na cultura, a medicina científica flexneriana, dominante na atualidade, é uma jovem secular. A perspectivas dos determinantes no processo saúde e doença nesse modelo biomédico obedece a uma lógica mecanicista e linear de causalidade, culpabilidade biológica, focando-se no diagnóstico e tratamento das doenças no indivíduo e priorizando os recursos tecnológicos industrializados, equipamentos e medicamentos, de forma padronizada, sem considerar o contexto. Nas últimas décadas, um novo paradigma tem contribuído para o surgimento da abordagem do processo saúde e doença de orientação sistêmica, por meio do entendimento da inter-relação entre seus múltiplos determinantes na promoção da saúde e em todo o cuidado integral. Esse paradigma colabora com a mudança na formação e no exercício das profissões de saúde, bem como no modelo de atenção para uma perspectiva biopsicossocial de forma democraticamente includente e participativa. A terapia comunitária é uma estratégia de cuidado de base sistêmica realizada em grupo com o objetivo de promover e proteger a saúde e auxiliar na repercussão do sofrimento emocional, mental, relacional, social e físico. É um espaço de partilha e comunhão de experiências de vida, saberes, desafios, dificuldades, sofrimentos, dores, conflitos, problemas, autossoluções e aprendizagens. Ela enfatiza o acolhimento, a autonomia, a competência, a corresponsabilidade, a autoestima, a autoconfiança, a identidade cultural e os vínculos. Apoiada na construção de redes sociais solidárias, a terapia comunitária valoriza o saber e as competências das pessoas, das famílias e das comunidades, combinando o saber científico, que vem das escolas, com o saber popular, que vem das experiências de vida em família e comunidade e da herança cultural, na construção do saber político, da consciência e da intervenção cidadã. Pela integração dos saberes e experiências que promove,
recebe a denominação de Terapia Comunitária Integrativa, TCI, e, sendo de orientação sistêmica, também é chamada de Terapia Comunitária Sistêmica, TCS, ou Terapia Comunitária Sistêmica Integrativa, TCSI. A terapia comunitária foi sistematizada a partir de 1987 no Nordeste do Brasil por meio de um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará, UFCE, na comunidade Quatro Varas, na favela do Pirambu, em Fortaleza, Ceará, pelo psiquiatra, antropólogo, terapeuta sistêmico de família e professor do Departamento de Saúde Comunitária da UFCE, professor Dr. Adalberto de Paula Barreto, com a ajuda de seu irmão, Dr. José Ayrton Barreto, advogado dos direitos humanos, a partir das demandas e do protagonismo da própria comunidade e do apoio de diferentes atores. A partir da experiência, a metodologia da terapia comunitária foi se estruturando e ganhando suporte teórico e organizacional para sustentá-la. Adalberto Barreto habitualmente repete que a terapia comunitária, muito mais do que fruto de inspiração, é resultado de uma transpiração. Conforme Barreto, a terapia comunitária permite construir redes sociais solidárias na promoção da vida e mobilizar os recursos e as competências dos indivíduos, das famílias e das comunidades. Procura suscitar a dimensão terapêutica do próprio grupo, valorizando a herança cultural dos nossos antepassados indígenas, africanos, europeus e orientais, bem como o saber produzido pela experiência de vida de cada um. A seguir, descrevem-se os princípios teóricos da terapia comunitária, todos de orientação sistêmica, quadro 32.1, e, na sequência, os seus aspectos organizacionais e metodológicos. Quadro 32.1 Princípios teóricos da terapia comunitária. Pensamento sistêmico. Sistema é igual relação. Somos todos partes do problema e parte da solução. Teoria da comunicação. Relação é igual comunicação. Todo comportamento ou sintonia é comunicação. Resiliência. Experiência é igual competência. A adversidade é fonte de aprendizagem. Antropologia cultural. Cultura igual referência. A cultura, com sua pluralidade, é a base da identidade. Pedagogia de Paulo Freire. Educação igual relação. Educação é inclusão, autonomia e liberdade. Princípio teórico 1. O pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico é o eixo da teoria central da terapia comunitária. A teoria geral dos sistemas aborda o ser ou a situação em relação ao contexto, compreendendo os fenômenos e acontecimentos em relação a uma realidade maior, tendo como visão de todo, totalidade, como referência. Segundo o biólogo Londifon Belafani, 1901 a 1972, sistema é um conjunto de elementos interdependentes em interação ou interrelação que constituem uma unidade funcional, em que o todo é mais que a soma das partes, produzindo qualidades particulares nessa união dentro de uma realidade complexa maior. Tudo que existe no universo faz parte de um sistema. Átomo, molécula, célula, respiração, circulação, digestão, corpo humano, família, escola, comunidade, bairro, cidade, estado, país, continente, planeta Terra, sistema solar, Via Láctea. Outros exemplos de sistema são os sistemas da saúde, o de ensino, o de economia, a política, etc. Todo sistema faz parte de uma realidade maior, um suprassistema, e é formado por unidades maiores, subsistemas. Em um sistema familiar, composto por pais e filhos, pai e mãe formam um subsistema parental, por exemplo. São algumas características de um sistema. A. Totalidade e complementaridade, todo parte. B. Composição por afinidade e finalidade. C. Capacitação e autorregulação, proteção e transformação. D. Determinação circular. E. Crise como oportunidade de mudança.
Segundo a visão sistêmica, todas as pessoas estão interligadas em uma teia universal. O campo da saúde, nas últimas décadas, muito tem aplicado do pensamento sistêmico nas abordagens de pessoas, famílias e comunidades. Dentre essas abordagens, destaca-se nesse capítulo a terapia comunitária. Na abordagem sistêmica, são faces indivisíveis da realidade: saúde e doença, promoção e recuperação, corpo-mente, biologia-psicologia, anatomia-fisiologia, pessoa-família, comunidade-sociedade, energia-matéria, partícula-onda, teoria-prática, subjetivo-objetivo, quantitativo-qualitativo. Nessa perspectiva, tem-se na saúde a reconstrução do modelo em que mente-corpo-relações constituem uma tríade unitária, um sistema de base sensório-emocional. A família como sistema. A família pode ser entendida como um sistema, com uma identidade própria e um campo de energia coletiva, familiar, formada por relacionamentos que inicialmente se referem a homem e mulher, pais, e que em seguida permitem várias possibilidades de composição. Ela é a base estruturante, o continente que permite a criança crescer, desenvolver e tornar-se a melhor pessoa que ela é em sua essência humana, contribuindo para uma cultura de realização, satisfação, felicidade e paz. O amor entre seus membros é um movimento fluido e pulsante maduro que alimenta a saúde no sistema familiar humano. Ele nasce do preenchimento do que é pleno e abundante, com uma predisposição para ser repassado adiante. Assim como a família é o que dá suficiente segurança aos seus membros, ela depende de princípios ordenadores que lhe deem continência para cumprir essa missão de cuidado. Na perspectiva sistêmica, o amor é o trem da vida, o que dá sentido à nossa condição humana. Porém, para fluir, precisa de limites essenciais que podem ser expressos como os trilhos da caminhada, organizando e ordenando o fluxo na direção saudável, segundo os princípios éticos humanísticos de verdade, equidade, justiça e autonomia. Os trilhos do amor são direitos universais básicos aprendidos em estudos e observações por cientistas, educadores, terapeutas de diferentes disciplinas e em muito tempo de experiência em diferentes continentes e culturas. Segundo Hellinger, o amor e seus direitos ordenadores se complementam. Direitos humanos sistêmicos, o que promove saúde nos sistemas humanos. Os direitos humanos sistêmicos são princípios transculturais que facilitam o fluxo do amor e da saúde nos diversos sistemas humanos: pessoa, família, comunidade, sociedade e toda e qualquer organização ou instituição humana. Constitui de uma verdadeira Carta Universal de Direitos Humanos. Em síntese, identificam-se dois campos opostos e complementares: o direito a ser semelhante e o de ser diferente, o que pode ser descrito em três direitos básicos interligados: pertencimento, com ordem de precedência, equilíbrio entre dar e receber, com reciprocidade e equidade, e o direito de cumprir o seu próprio destino, com independência, autonomia e liberdade. No quadro 32.2, esses direitos são descritos e comentados com foco nas dinâmicas familiares, porém podem ser entendidos e aplicados aos demais cenários humanos, lembrando-se de que os principais conflitos sociais nascem nos padrões familiares que podem se reproduzir nas demais áreas e relações da vida, como trabalho, escola e comunidade. Quadro 32.2 Direitos humanos sistêmicos. A saúde no sistema humano. 1. O direito de ser semelhante, pertencimento e precedência. O primeiro grande direito a ser conquistado pelo ser humano é o pertencimento, direito de existir, de fazer parte, de ser acolhido e de vincular-se. Refere-se inicialmente ao direito de cada membro da família atual ou ancestral ter de ocupar o seu lugar no sistema, sendo aceito, incluído e enxergando por si e pelos outros com a origem e a história que possui, do jeito que é, sem esquecimento ou exclusão. Também se refere a emoções e fatos importantes. A ordem do tempo de chegada no sistema, denominada precedência, representa uma particularidade no direito de
pertença. Quem for introduzido primeiro no tempo e no espaço do sistema tem precedência com relação aos demais. Uma vez que precedeu, veio primeiro ou a priori. Tem prioridade sobre os demais. Pais em relação aos filhos, filhos mais velhos e mais novos. Filhos de um relacionamento anterior em relação ao novo cônjuge ou nova prole. Já na sucessão dos sistemas, a família atual passa a ter precedência com relação à família de origem. 2. Equilíbrio justo entre dar e receber, reciprocidade e equidade. O segundo direito humano se refere ao equilíbrio justo entre dar e receber. Para membros do sistema que ocupem o mesmo nível, por exemplo, relação pai-mãe, casal, irmãos gêmeos, primos de mesma faixa etária e amigos, é a necessidade de haver uma reciprocidade solidária. Nas relações de funções de níveis diferentes, o equilíbrio se dá na forma de quem chegou primeiro e tem a função maior de dar para quem chegou depois e tem menos. E por isso, mais recebem, promovendo a equidade, pais e filhos, irmãos mais velhos e mais novos, no fluxo de responsabilidade dentro do sistema. 3. O direito de ser diferente, destino próprio, independência, autonomia, liberdade e responsabilidade. O direito de cumprir o próprio destino, conquistando independência, autonomia, liberdade e responsabilidade, é uma das 3 principais ordenações da saúde humana. Cada membro no sistema tem direito de ocupar o seu lugar no ciclo de vida e cumprir o próprio caminho singular, autêntico e original de individualização, reconhecendo, aceitando, transpondo e transgredindo os trágicos destinos dos familiares atuais e ancestrais. É o direito de ser verdadeiro, sincero, honesto e espontâneo. Não tem o direito de assumir ou adotar o lugar, o peso, a cruz ou o destino de outro. Principais causas do sofrimento sistêmico. Na família. O amor que adoece. Quando os direitos sistêmicos referidos não são respeitados e promovidos, surgem dinâmicas ocultas, inconscientes, nas relações que necessitam ser reveladas para restabelecer o fluxo saudável. A compreensão do que está sistematicamente fora de ordem, ou seja, do direito não respeitado que esteve ausente, foi perdido, substituído ou atuado por meio de abuso ou violência dos padrões e estratégias adaptativos disfuncionais resultantes desses fatos, sofrimentos ou situação-problema, e ainda dos recursos e competências disponíveis na pessoa e no sistema. Podem facilitar movimentos de restituição da ordem sistêmica, soluções reparadoras, o que na roda de terapia comunitária é estimulado. Dessa forma, há muitas dinâmicas ocultas envolvidas no sofrimento humano, que podem ser expressas no corpo, somatização, na mente, sofrimento psíquico e diretamente nas relações, conflitos. Por trás dos sistemas podem se encontrar sentidos e significados a serem decodificados. É como se, no inconsciente, a criança interior só visse a dor do sistema de origem, dos pais e ancestrais, o que as dificultou a serem felizes e repassarem um amor incondicional, saudável e pleno. Tentando curá-los, a pessoa pode manter-se apegada ao passado sem liberdade de ir em frente. Inclui-se aqui a autopunição por sentimento de culpa. Minha culpa, o que deixei de fazer para que eles não fossem felizes e eu não merecesse o amor saudável e incondicional. Ou, o que fiz para provocar e merecer o sofrimento do amor doente. Assim, a sintonia ou o problema pode representar uma disfunção nas relações do sistema familiar em um dos 3 direitos. Algo ou alguém que uma pessoa na família não consegue enxergar, aceitar ou integrar no lugar e ordem de precedência, pessoa, dor, sofrimento, doença, morte, perda, separação, emoção, etc. A falta de um equilíbrio justo no fluxo de dar e receber, por inversão ou iniquidade na ordem, e a tentativa de acompanhar ou substituir o destino de alguém na tentativa de salvá-lo, identificando-se com um destino trágico, por afinidade ou atração.
Qualquer grau de impedimento ou injustiça por meio de negação, exclusão, esquecimento, abandono, rejeição, desprezo ou intolerância pode levar o movimento no sistema para tentar reparar essa perda do direito de pertencimento ou equidade, denunciando como um grito de alerta e buscando restaurar uma ordem familiar de ocupação reconciliadora e justa. Uma finalidade cega ou lealdade oculta pode ocorrer por adoção, cópia ou rebelião, anticópia, dos padrões de sofrimento dos antecessores ou pares. A adoção ou cópia de padrões, ser igual, pode dar-se por simbiose ou acompanhamento, assim como você, eu sigo você, eu acompanho você, ou por substituição. Antes que você, eu, em vez de você, eu, melhor eu que você. A rebeldia ou anticópia é uma cópia dos padrões ao avesso, ser o oposto. Seria o contrário de você. Digo o que quer que eu seja para eu não ser. Também mantém um padrão de apego e tentativa de chamar atenção para a cura e salvação do sistema. Eu faço isso por você. Tanto ser a cópia como ser a anticópia afasta a pessoa de seu verdadeiro eu. Fazer pelos pais, agradar ou desagradar, como rebelde ou como reacionário, significa deixar de fazer o que sente que é justo e verdadeiro para sua felicidade e a felicidade coletiva, aceitando os pais como eles são, tomando o que deram de bom e deixando com eles seus conflitos, padrões e destinos, tornando-se um revolucionário, nem igual nem o contrário, mas semelhante e diferente. A função da terapia sistêmica é ajudar a revelar as dinâmicas invisíveis por trás dos sintomas, bem como os recursos e competências disponíveis, facilitando a restauração da saúde nos sistemas, com a consciência de que todos fazem parte do problema e parte da solução, e ainda do que, apesar de sermos todos responsáveis, ninguém tem culpa. Na terapia comunitária, a visão sistêmica está presente em toda a sua ordenação, orientando o terapeuta nas perguntas durante a contextualização e a problematização, bem como na conotação de aprendizagem durante a finalização, contribuindo com os estímulos de luz sobre as situações problemas e suas múltiplas possíveis soluções. Esse pilar teórico central da terapia comunitária está presente nos demais princípios descritos a seguir, possuindo todos eles uma raiz sistêmica. Princípio teórico 2. A teoria da comunicação. A comunicação é o que dá forma à existência humana. A base da relação humana é a comunicação. Ela que nos revela quem somos. Homem, decifra-te ou te devoro. Viver é conviver, dizia Chacrinha, José Abelardo Barbosa de Medeiros, 1917-1981, o velho guerreiro da comunicação, da rádio e da TV brasileira. Quem não se comunica, se trumbica. A comunicação humana é um processo que envolve a troca de humanidade, sensações, emoções, experiências, pensamentos, atitudes, valores, cultura e vida. De acordo com Paulo Atilavink, 1921-2007, psicólogo e filósofo que desenvolveu uma teoria da comunicação de origem sistêmica em parceria com Gregory Bateson, 1904-1980. Existem 50 axiomas básicos da comunicação humana. Seus postulados podem ser entendidos à luz do que já foi descrito sobre o pensamento sistêmico, conforme relacionados e comentados no quadro 32.3. Quadro 32.3 Axiomas da comunicação humana. É impossível não se comunicar. Todo comportamento é comunicação. Todo comportamento físico, mental ou relacional tem sentido, significado, porquê, intenção, motivação, finalidade, que sempre revela informação em dizer algo. Sempre comunica alguma coisa, nada é por acaso, seja passivo ou ativo,
direto ou indireto, verbal ou não verbal, claro ou oculto, manifesto ou latente, consciente ou inconsciente. Toda atitude, manifestação, sinal ou sintoma é uma forma, tem valor de comunicação, de mensagem. Quando a mente mente ou a boca cala, o corpo fala por somatização. Dor de cabeça, garganta ou estômago, hipertensão, sofrimento mental, ansiedade, depressão, alcoolismo, uso de crack. Ou conflito relacional, abandono, violência, ciúmes, traição, separação. Não existe um não comportamento, mesmo na negação. Toda comunicação tem dois componentes estruturais: conteúdo e relação, emissor-receptor. O conteúdo do relato é a informação emitida, dados, o significado básico das palavras e dos gestos enviados. A relação é dialética e circular interativa. Ela determina o como, instrução. A comunicação deve ser entendida e considerada estimulando o comportamento. O limite, continência, é a condição para expressar e compartilhar. É o que revela a existência do ser. O outro é meu espelho, meu revelador. São asserções da comunicação. É assim que eu vejo, é assim que eu me vejo, é assim que eu o vejo, é assim que eu vejo que você me vê, etc. São questões que a comunicação provoca. Como você vê, se vê. A resposta ou ressonância na relação se dá por confirmação, rejeição ou denegação, indiferença. A falta, abandono ou abuso, presença para não expressão verdadeira ou para fala, falsa expressão, promovem o sofrimento. A pontuação organiza as sequências dos eventos. Toda comunicação depende da pontuação. A natureza da relação e a qualidade do diálogo dependem da clareza e da disponibilidade de aceitação na pontuação de sequência de trocas de comportamentos entre os comunicantes, da consciência mútua do padrão de interação ou do contrato acordado na relação e das regras de convivência firmada corresponsalmente. Sempre que necessário, conflito, impasse, discordância ou dúvida, um novo diálogo pode ocorrer e um novo acordo, novo ponto de partida, pode ser firmado. Ponto A pode evitar confusão, acusação e culpabilidade. Cada um faz parte do problema e faz parte da solução. Toda comunicação tem dois tipos de expressão ou linguagem, verbal ou não verbal. A comunicação verbal ou escrita se refere ao conteúdo explícito nas palavras e frases. É tudo o que é dito, ou falado, escrito ou digitado. O que eu falo. É um lado da comunicação predominantemente lógica, literal, digital, mas ligada ao intelecto, mente igual pensar. Já a comunicação não verbal ou corporal se refere ao conteúdo implícito na linguagem corporal, no tom da voz, os sons, o silêncio, a pausa, a expressão, o movimento, a estrutura, a postura, a atitude, as emoções. É o modo como é dito, como eu falo e faço. É uma face da comunicação predominantemente analógica, figurativa, gestual, mas ligada ao emocional. Corpo é igual sentir. O verbal e o corporal podem estar unidos. Integridade, inteireza, coerência, congruência e correspondência. Ou separados. Ambiguidade, dicotomia, discordância, ambivalência, paradoxo, dupla mensagem e incoerência. E assim, quando a boca cala, o corpo fala. Quando a boca fala, o corpo sai. A comunicação pode ser de interação simétrica ou complementar, semelhança e diferença. A interação simétrica é baseada na semelhança, o que aumenta o sentimento de pertença e inclusão, ampliando a intimidade. Podem-se, por semelhança, admirar de verdade, se espelhar e desenvolver valores humanos na relação, na solidariedade, tolerância, honestidade e humildade. Podem-se adotar por imitação ou igualdade padrões negativos, tipo autoritarismo, violência, vitimização e submissão. É possível copiar falsamente padrões semelhantes para agradar ou desagradar. Pode-se ainda entrar numa disputa. Quem é o melhor ou o pior? Bate-rebate, ping-pong, toma lá da cá, bateu-levou, revide, vingança, revanche. A interação complementar se baseia na diferença, na originalidade, na independência, na autonomia e na liberdade, o que confere maturidade à relação. Pode-se ser diferente e complementar quando um é pobre naquilo em que só o outro é rico,
Independência recíproca é parceira com definição clara e acordada de funções e papéis. É possível ser rebelde para parecer diferente. Se hay gobierno, soy contra. Se no hay, soy contra também. Bem como, por outro lado, pode-se usar o argumento da diferença para ficar passivo, submisso e dependente ou no controle. Um é o pingo do i no outro, na relação. É possível desenvolver o lado saudável das duas formas de interação e ainda perceber a possibilidade de síntese entre elas. Na natureza, nada se cria, tudo se copia. Mas toda cópia é autêntica e original porque, na verdade, ninguém copia igual. A clareza na comunicação é fundamental para a função do terapeuta. Ela facilita o acolhimento com a definição da terapia comunitária e das regras, a celebração e explicação das dinâmicas e fases, perguntas e restituição, com uso de palavras compreendidas por todos, apontando o que foi dito e deixando espaço para esclarecer dúvidas. Deixe-me ver se entendi. Se eu estiver correto, por favor me confirme, se não me corrija ou me complemente. O terapeuta, assim, ajuda o outro a identificar a emoção na situação e sua parte de responsabilidade, por exemplo. O que é que você sente diante de? Quando acontece isso, sua atitude é. Seu sofrimento é por quê? Você está querendo dizer que. Você está falando que. Na etapa de confirmação, o terapeuta valoriza a expressão, a experiência e as soluções partilhadas, do tipo: agora nós vamos falar do que aprendemos, as lições que tiramos com as experiências aqui contadas, o que estamos levando do que foi dito. Eu quero agradecer, dizer obrigado, eu aprendi com você, como é importante na vida. 3 expressões, quando verdadeiras, fazem diferença na comunicação. Eu sinto muito, por favor, obrigado. Princípio teórico 3. A resiliência. Além do saber que emerge nas escolas e academias, existe outra importante fonte de saber que vem da experiência pessoal em família e comunidade. Segundo diversas tradições culturais, são duas as principais formas de aprender: pelo prazer, positiva, e pela dor, negativa. A resiliência, conceito derivado da física, é aplicado à condição humana. Refere-se à capacidade de se adaptar a situações adversas sem perder as qualidades essenciais, somada à arte de transformar, criativamente, toda a energia envolvida na situação problema traumática, crítica, estressante e dolorosa em aprendizagem e superação. Ela é o tesouro da experiência. Esse processo humano revela a competência que vem da experiência de vida, a habilidade de superar a dificuldade, o crescimento que vem do sofrimento, o aprendizagem que surge do vivenciado. Nas corredeiras e nas quedas, o rio revela sua força. A habilidade de atravessar as adversidades, situações dolorosas e tirar o melhor proveito delas, na linguagem poética de Rubem Alves, é a transformação de feridas em pérolas. Uma onça que não foi ferida, uma onça feliz não fará uma pérola. As pérolas são respostas às agressões sofridas. Muitas mudanças só ocorrem em momentos de crise, sob muita pressão. Nas estradas da vida, as pedras no caminho podem ser vistas como os obstáculos a serem transpostos. No que revertem em lições de vidas aprendidas, o verdadeiro caminho das pedras. Algumas pedras brutas podem servir de alicerce, construir a casa sobre a rocha, e outras podem ser lapidadas, formando uma joia preciosa no tesouro acumulado no fundo do baú da vida. Experiência é a bagagem que cada um traz na mala da vida. Na terapia comunitária, o foco está na problematização. Você faz parte do problema e faz parte da solução. O objetivo da terapia comunitária é ajudar a perceber, identificar, reconhecer, nomear e apropriar-se da maior fonte do saber: aprendizado, força, recursos, habilidades, capacidades e competências. Qual é a sua força? Que experiência o capacitou? O que aprendeu com essa experiência? Como aprendeu? A resiliência rompe com a crença da causalidade linear, fatalista
que afirma que toda carência produz dependência. Toda violência gera violência. Quando a carência produz competência, e quando a violência gera competência, tem-se na presença da resiliência, a experiência gera a competência. Assim como a pessoa desenvolve seus recursos, a família, a comunidade e a cultura também encontram suas estratégias de enfrentamento de problemas e conflitos. Em uma experiência na África relatada por uma antropóloga, uma família que vivia toda a perda de um ente querido morto durante uma briga com outro jovem solteiro partilhava o sofrimento com um choro coletivo e, em seguida, reuniu as jovens solteiras da família, juntando aquelas que se voluntariavam na reparação da dor. A família que sofreu a perda procurou a família do que tirou a vida e compartilhou a dor. Nossas famílias estão ligadas pela dor e pelo sofrimento de uma perda. Um filho de vocês tirou a vida de um filho nosso. Para repararmos a perda, propomos que ele escolha uma das mulheres para esposa. Uma vida foi perdida, uma vida será reposta. Ela se torna um de nós. Perdemos um membro e ganhamos outro. Ninguém de nós nutrirá desejo de vingança por um de nós. Assim, nossas famílias passam a estar unidas pelo amor e pelo casamento, não mais pela dor e pelo sofrimento. Juntos irão gerar uma nova vida, uma nova criança, um novo filho. Esse é o exemplo diferente da superação no continente de Nelson Mandela. Resiliência é, portanto, um conceito sistêmico. Todo sistema possui a capacidade de se autoproteger, autorregular e autotransformar. As crises se tornam oportunidades de superação. Foca-se no lado cheio do copo para lidar com o lado vazio. O encontro entre luz e sombra e a luz iluminando a escuridão. Se focasse no lado vazio, seria só vitimização, culpabilização, reclamação e fatalismo ou vingança. Uma vez que nem toda ação humana é resiliente e nem toda resiliência é consciente, cabe ao terapeuta comunitário facilitar o processo de resiliência, bem como a conscientização de sua existência. Ao tecer o fio da vida, numa teia maior, um vínculo saudável de apoio, incentivo e estímulo muitas vezes é simbolizado por um olhar, um toque, uma mão amiga, um gesto amoroso, uma palavra ou uma frase de conforto, acolhimento, respeito, aceitação e esperança. Essa presença na vida faz diferença. É como uma luz no fim do túnel, uma vivência de prazer em meio à dor. Significa muito. Uma escuta empática ajuda na elaboração dos problemas emocionais. Como, com que e com quem você pode e poderá contar em sua história de vida. O que ou quem enxergou a sua luz, ou serviu de espelho para refleti-la. Ajudou a reconhecer suas virtudes e qualidades, seus dons e talentos? Quem acreditou em você, no seu valor? Qual a sua fonte de inspiração e alimento? O que te motiva? De onde vem sua força? As próprias experiências de sofrimento pessoal e familiar capacitam as pessoas a identificarem-se no sentimento do outro por sensibilidade, compaixão e reconhecimento nas rodas de terapia comunitária. Eu só reconheço o que conheço. É assim que se procede também com o cuidador. Se vivi a dor no cuidado, aprendi-me e tornei-me um cuidador. O gemido de outrora se torna a voz interior, que vocaciona para uma prática solidária, sobretudo para amenizar aquilo que já foi vivenciado. O cuidador, com sua ação, resgata a própria história. É importante a consciência para evitar apenas o reativo. Portanto, como profissional do cuidado em saúde, cuidando do outro, eu cuido de mim mesmo. Trato de curar a minha própria história. Quando consciente, acolho minha alegria, prazer e satisfação. Salário afetivo, aceitando o convite para uma atitude transformadora da realidade, sem esforço sacrificante para cumprir a jornada e receber os proventos econômicos, salário financeiro. A qualidade da dor vivenciada pode predispor à qualidade do talento desenvolvido. O terapeuta comunitário é um jardim fiel que procura e encontra flores em pântanos e desertos. Que flores em você? Ele é também um garimpeiro insistente na busca de tesouros de pedras preciosas escondidas, pérolas, diamantes brilhantes. Mergulha na escuridão ao encontro de faixas, feixes e raios de luz. O terapeuta desenvolve a arte de facilitar a tradução, a decodificação
e ressignificação da experiência. Identifica as faíscas e chamas de fogo da transformação produzida pelo atrito traumático das pedras que foram atiradas. Ele busca a essência luminosa por trás da aparência. Princípio teórico 4. A antropologia cultural. O ser humano é um ser social. Só existe em relação, em sociedade, estando ligado a grupos organizados. A antropologia é o estudo do homem, sendo a sua vertente cultural, o estudo da cultura humana, suas origens, seu desenvolvimento e suas relações. A cultura revela o aparecimento do ser humano no processo evolutivo do planeta, um ser capaz de refletir sobre sua existência e sua prática, criando o simbólico. Nessa perspectiva, rompe-se com a dicotomia natureza e cultura, em que a cultura é uma espécie de natureza humana construída historicamente. A história é o ponto de partida de toda a compreensão da realidade humana. A cultura representa a totalidade de padrões apreendidos e desenvolvidos pelo ser humano. Conhecimentos, comportamentos, habilidades, atitudes, valores, crenças, linguagem, rituais, arte, religião, política, justiça, economia, alimentação, moradia, costumes, enfim, toda ação do homem como membro de uma sociedade na sua vida cotidiana. Toda atividade humana é plena de sentido e significado, satisfazendo alguma função vital. A cultura é o elemento de referência fundamental na construção de identidade pessoal e do grupo. Esse princípio teórico antropológico-cultural da terapia comunitária foi incluído também nos seus demais pilares teóricos que resgatam o saber da experiência e a comunicação humana. A valorização e o respeito a essa diversidade em seus diferentes grupos permite ampliar o arsenal de possibilidades para abordar os problemas em busca de superações plurais e contextualizadas. A cultura possui um recurso cumulativo, conservador, em que as modificações desenvolvidas por uma geração passam à geração seguinte, transgeracionalmente. Outra característica da cultura é o recurso adaptativo, transformador. O ser humano modifica sua realidade, incluindo hábitos e costumes, por meio da cultura, muito mais rapidamente que por meio de mudanças biológicas evolutivas. Há na cultura a raiz na nossa identidade cultural e pessoal, por meio da pertinência, inclusão e da mudança, liberdade, dialeticamente complementares, conforme o qual pode ser culturalmente semelhante e pessoalmente diferente. No Brasil, o país de grande amplitude territorial é um espaço cheio de diversidade cultural, construída por meio de suas múltiplas raízes e sua miscigenação, o índio, o africano, o europeu e o oriental. Darcy Ribeiro, 1922-1997, antropólogo e escritor brasileiro, dizia que o maior patrimônio do Brasil é o brasileiro. Afirmou que carregamos nossa contradição histórica em nossa carne. Por um lado, o suplício dos índios e negros massacrados e, por outro, a mão do torturador europeu. Em uma experiência com o povo Krahô, na década de 1980, em uma imersão com um antropólogo, foi possível sentir isso e conhecer-se mais humano dentro da nossa história. Na perspectiva da antropologia cultural, uma cultura não pode julgar-se melhor ou pior, menos ou mais desenvolvida que outra, baseada em seus próprios valores. A diversidade cultural é fonte de riqueza de experiências e saberes passados de geração em geração e construídos em relação. O método etnográfico de Bronislaw Malinowski, em 1942, adicionou à antropologia a compreensão da representação da ação, ou procurar desvendar os significados dos fenômenos culturais, inaugurando uma nova abordagem com sua publicação, em 1922, da experiência com os trombiandenses em Argonautas do Pacífico Ocidental. O terapeuta comunitário, assim como o antropólogo etnográfico, não se restringindo à pesquisa de gabinete, vai a campo, não para simplesmente relatar descritivamente a experiência, mas porque se interessa curiosamente pela relação dos acontecimentos da vida cotidiana, por suas motivações e pelas emoções mobilizadas, participando vivencialmente, observado o participante, e procurando ampliar sua compreensão dos fatos sociais, com respeito à diversidade de saberes e de representações.
Princípio teórico 5. Pedagogia de Paulo Freire. A pedagogia da ação-reflexão de Paulo Freire, 1921-1997, é o eixo axial teórico brasileiro e a base metodológica da terapia comunitária. O método desenvolvido por ele é de visão sistêmica e de base socio-histórica e antropológico-cultural, centrado na comunicação humana, incitando a resiliência. Assim, pode-se dizer que é a raiz teórico-metodológica da terapia comunitária. Educador de vasta leitura e experiência humanística, muito influenciado pelo pensamento histórico e dialético, participou do processo de consciência crítica e reflexiva sobre a concepção bancária da educação, utilizada como principal instrumento da dominação e exclusão. Em 1967, Freire critica e confronta o caráter massificador dessa pedagogia, educação, baseada na transmissão, no depósito ou na adoção de conhecimento fluindo daqueles que supostamente sabem, sabidos, capazes e cultos absolutos, aos que supostamente não sabem, ignorantes, incapazes e incultos absolutos, de maneira descontextualizada da realidade dos últimos. Na verdade, somente com muita paciência é possível tolerar, após as durezas de um dia de trabalho ou de um dia sem trabalho, lições, que falam de ervas e de uvas a homens que às vezes conhecem poucas ervas e nunca comeram uvas. Eva viu a uva. O compromisso de Freire com ideais libertários e emancipatórios em defesa da verdade, da justiça, da democracia, da humildade e do amor estão explícitos em suas obras, traduzidas para diversos idiomas, dentre elas Educação como Prática da Liberdade, Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Esperança e Pedagogia da Autonomia. Em sua metodologia dialética de aprendizagem conscientizadora, baseada no contexto inicial e amplamente utilizada no processo de alfabetização expandida aos demais níveis de ensino, Freire revela com simplicidade sua concepção problematizadora e dialógica na superação da contradição hierárquica da relação educador-educando. Ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Ao alfabetizar de maneira contextualizada, esse método leva em consideração o universo cultural do alfabetizando, investigando seu cotidiano, palavras geradoras, e, dessa forma, o aprendiz se percebe testemunha e personagem da história que é autor. As palavras, com seus códigos e significados, são expressas, problematizadas e decodificadas, aprendendo a ler um mundo com o outro. O aprendiz se encontra, aprende a ler a si mesmo e a escrever sua própria história. A palavra ajuda o ser humano a ser humano, e a linguagem se torna cultura. Assim, educar é conscientizar-se. Conscientização essa que propicia perceber as contradições da realidade humana e pensar a existência, tornando-se sujeito de seu mundo com a opção de escolha, poder de decisão e responsabilização sobre sua vida e a da coletividade. A problematização é a arte de perguntar. A pergunta é o pretexto pedagógico que, por meio da provocação, gera dúvida, desconstruindo certezas e verdades absolutas e suscitando o homem a totalizar-se, construindo novas sínteses provisórias, da reflexão à aprendizagem. Baseadas em princípios sistêmicos de inclusão, justiça, independência, autonomia e liberdade, a abordagem freiriana de ação-reflexão coloca a verdadeira educação como valioso recurso contra a exclusão, a opressão, a dominação, a injustiça e todo tipo de sectarismo dogmático, fanático ou ativista, de qualquer suposto saber, bem como do fatalismo pessimista. Em um pequeno manual em que define suas concepções de educação, Freire sintetiza seu legado, referindo-se que ensinar requer, dentre outros atributos, respeito aos saberes e à autonomia do educando, humildade, tolerância, generosidade, curiosidade e a confiança de que mudar é possível. Outro ingrediente necessário no processo de aprendizagem, junto com a alegria, é a esperança, o oposto do medo, incluindo-se aí o medo do novo, da mudança. Em seu livro, no qual a esperança faz parte do título,
Ele fala sobre a importância da força da raiva na mobilização do processo de mudança e discorre sobre o fato de que, embora sozinha, a esperança não garanta a mudança. Sem ela, a mudança se torna impossível. O homem foi feito para se comunicar com os outros, sendo a palavra consciente geradora de uma transformação radical do homem e da sociedade, de forma permanente e inacabável. Segundo Freire, ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão. As premissas de Paulo Freire na educação são diretamente aplicáveis ao processo saúde e doença, aproximando o educador e o cuidador. Seu método influenciou a saúde comunitária e a educação popular em saúde em vários países, nos diversos continentes. O cuidador tem como principal recurso a relação de cuidado, que nada mais é do que uma relação de aprendizagem. A anamnese, a mais amnésia, é um convite do problematizador para encarar a amnésia. Para Hipócrates, tratava-se de facilitar, por meio da pergunta, o ato de recordar o que ele já sabe. Porém, se esqueceu. Lembre-se de quem é você e qual sua história. A relação terapêutica é um encontro pedagógico de reciprocidade em que não existe saber mais ou saber menos, saber maior ou saber menor, mas diferentes saberes, pois ninguém ignora tudo, ninguém tudo sabe. A pedagogia sistêmica de Paulo Freire, enraizada na relação de comunicação, convida o homem a ocupar seu lugar consciente, ativo e resiliente no ciclo de vida, construindo sua identidade pessoal e cultural. Como foi dito, além de sua substancial colaboração teórico-conceitual na terapia comunitária, Freire tem uma central e direta contribuição na metodologia da terapia comunitária com o princípio da problematização, presente presentes em todas as fases da horizontalidade circular da roda, do acolhimento includente e da escolha participativa do tema, passando pela contextualização e pela problematização até a conotação de aprendizagem no círculo ritualístico de encerramento. Em todos os capítulos da obra principal da terapia comunitária, percebe-se a grande influência desse outro nordestino, Paulo Freire, na concepção desse trabalho. É um simples exemplo quando Barreto diz: todos se tornam responsáveis em busca de soluções e superação dos desafios no cotidiano. Estimula a participação como requisito fundamental para dinamizar as relações sociais, promovendo a conscientização e estimulando o grupo por meio do diálogo e da reflexão a tomar iniciativas e ser agente de sua própria transformação. Ainda que possua seus 5 princípios teóricos, entre eles a pedagogia freiriana, bem como sua dinâmica própria, a terapia comunitária recebe contribuições de outras abordagens de orientação sistêmica, como as teorias e práticas psicocorporais com base analítica de Freud, Reich e Lowen, além de demais possibilidades de integração teórico-metodológicas que muito contribuem com a formação, quadro 32.4, e a prática vivencial do terapeuta comunitário. Quadro 32.4, Formação em terapia comunitária. Princípios teóricos e metodologia, 80 horas. Vivências psicocorporais, 80 horas. Supervisão, intervisão, 80 horas. Realização de 48 rodas de terapia comunitária, 120 horas. Fase preparatória da terapia, planejamento. Antes de iniciar a relação das rodas de terapia comunitária, o primeiro passo é o terapeuta ou a equipe de até 3 terapeutas realizarem a escolha do melhor local disponível, pactuando com a comunidade, com as redes de apoio social e institucional locais. As rodas podem ocorrer em espaços fechados, semiabertos ou abertos, salas, salões, saguões, varandas, corredores ou quintais de unidades de atenção básica à saúde. Outras unidades de saúde, escolas, associações de moradores, centros comunitários, praças públicas. Sempre que possível, pode-se realizar no território onde a população-alvo mora, frequenta ou se movimenta. As condições facilitadoras básicas dos locais das rodas de terapia comunitária são possibilitar a organização das pessoas em círculos e a escuta,
Quanto mais acessível, agradável e tranquilo for, melhor. Na escolha com vista do local, é importante estar mais atento e construir laços do que valorizar os espaços. A escolha do público-alvo é outro aspecto importante. A roda padrão é aberta à participação de qualquer pessoa da comunidade. Pode ser, todavia, formada por grupos específicos por faixa etária, crianças, adolescentes, adultos e idosos, por gênero, mulheres, homens, por situação de saúde particulares, gestão, usuários de drogas, tabagismo, alcoolismo, hipertensos, diabéticos, usuários do sistema de saúde mental, usuários dos serviços de saúde mental, familiares de usuários, etc., ou populações específicas de instituições, estudantes, professores, trabalhadores religiosos, etc., dentre outras possibilidades. Definidos o local e os participantes, passa-se a organizar a divulgação do trabalho e a mobilização da comunidade, contando com a rede de apoio, bem como a organização dos recursos humanos, equipe de terapeutas, e dos materiais necessários. Recomenda-se sempre que possível, uma equipe de 3 terapeutas comunitários formados ou em formação na realização da roda, sendo um para iniciar, acolhimento, outro na conduta das 3 etapas do meio e o último para finalização, conforme descrito posteriormente. Na ausência de outros terapeutas, um único pode facilitar o trabalho ou ainda contar com a ajuda direta de membros da comunidade experientes em rodas de terapia comunitária no acolhimento e finalização. Etapa 1 da roda: acolhimento. 7 a 10 minutos. A primeira fase da roda de terapia comunitária é o acolhimento inicial, que dura em média de 7 a 10 minutos. Seu objetivo é receber as pessoas calorosamente, integrando e preparando-as para a participação nas demais etapas, em um ambiente de respeito e descontração. Essa etapa preliminar possui 5 a 6 procedimentos básicos. 1. Boas-vindas. Promover acolhimento, vínculo e continência. Momento de recepcionar os participantes, identificando-se pelo nome, cumprimentar e cantar uma canção típica da terapia comunitária ou outra conhecida do grupo. Esse procedimento inicia a promoção do acolhimento, o vínculo e a continência, com respeito, tolerância e empatia, que deve estar presente o tempo todo em todas as etapas da roda. Bom dia a todos e todas presentes para o encontro da terapia comunitária. Eu sou Carol, a terapeuta que vai coordenar os trabalhos hoje. Eu agradeço por vocês terem vindo e peço que me ajudem a cantar e bater palmas para dar boas-vindas aos nossos companheiros dessa roda. Sejam bem-vindos. Olê, lê. Sejam bem-vindos. Olá, lá. Paz e bem para você que veio participar. O que é a terapia comunitária? 2. O que é a terapia comunitária? Uma definição simples, clara e rápida. A terapia comunitária é um lugar de escuta e de apoio, um espaço de troca, de falar de experiências do dia a dia, de sofrimentos, de preocupações e de inquietações, buscando pistas na partilha para a solução de problemas, sabendo que não se está só, uma vez que o grupo vai ouvir e ajudar. Figura 32.1. Mas para que essa partilha e diálogo ocorram em um clima e respeito de descontração da melhor maneira possível, existem algumas regras. Figura 32.1. Terapia comunitária sistêmica integrativa. Planejamento. Terapia comunitária sistêmica integrativa. Planejamento, realização da roda, avaliação. Início, meio, fim. Acolhimento, escolha do tema, contextualização, mote, problematização, ritual de agregação, conotação de aprendizagem. Regras. 3. Regras. As regras possuem uma função ordenadora do funcionamento da roda, dando continente e limite estruturante para facilitar seus objetivos. São 4. 3.1. Silêncio, para escutativa, atenta e respeitosa à fala do outro. A primeira regra
A regra de ouro da terapia é o silêncio. Se eu quero compartilhar, como eu posso fazer isso? Se quando uma pessoa fala, eu estou conversando. Todos podem falar, mas um de cada vez, pedindo a palavra ou levantar a mão. 3.2. Falar de si na primeira pessoa. Eu. Facilita falar de sua própria história com suas experiências e vivências singulares, suas questões, sua identidade pessoal e cultural, ajudando a identificar o que sente, pensa e faz, promovendo o empoderamento e corresponsabilização e evitando as generalizações impessoais e a fofoca. A regra número 2 é que na terapia, cada um fala de si na primeira pessoa, usando eu. Assim compartilha suas vivências, o que vivi, senti e aprendi, em vez de falar de quem não está presente ou de forma impessoal, do tipo a gente, as pessoas. A gente quem? Que pessoa? Eu. 3.3. O que evitar? Os nãos. Sermão, discurso, conselho, receita, crítica, julgamento, culpa, condenação, lição de moral, falas interpretativas padronizadas por meio de respostas analíticas, psicologizantes. São limites que cuidam de manter a finalidade da terapia comunitária, evitando sair do foco, pois esses tipos de intervenções não cabem na proposta e não ajudam. Nossa terceira regra é que na terapia, quando cada um fala de si, não cabe dar sermão, criticar, julgar, nem aconselhar, bem como fazer discurso, nem religioso nem político. Não estamos aqui para converter nem convencer ninguém, mas compartilhar se algo ajudou e você quiser. Quando for o momento, compartilhe. Para mim, o que ajudou foi 3.4. Sugerir música e outras formas de expressão artístico e cultural. Músicas, ditados populares, provérbios, poesias, poemas, pequenas parábolas, fábulas e histórias e até piadas pertinentes e relacionadas com o tema, palavra ou assunto em questão promovem acolhimento e continência para as emoções e os temas que emergem auxiliando na identificação e na nomeação destes, possibilitando o movimento do sofrimento individual para a comunhão coletiva, a descontração, a desdramatização e o resgate dos diferentes códigos da expressão da cultura. A última, a última de nossas 4 regras básicas é que, a qualquer momento da terapia, quando uma palavra ou assunto me lembrar uma música, eu levanto a mão e começo a cantar um trecho. Quem souber me acompanha. Além de música, também pode ser um dito popular, uma poesia, uma pequena história ou até mesmo uma piada, desde que tenha relação com o tema. 4. Celebrações, aniversários e datas importantes. A recordação de que a comemoração de datas importantes para a pessoa, suas relações e sua cultura contribui para a integração do grupo, para a construção das identidades pessoal e coletiva, facilitando identificações e a formação da rede. Na terapia comunitária, reconhece-se os aniversariantes presentes, os familiares e os conhecidos ausentes, as datas significativas do mês, festejando-se e cantando parabéns. Eis um exemplo da condução dessas práticas. Terapia comunitária também é um espaço de vida. Em nossa cultura, uma das formas de celebrar a vida é por meio do aniversário. Quem aqui presente está fazendo aniversário nesse mês de junho? Levante a mão, por favor. Diga seu nome e o dia. Quem mais fez ou fará aniversário esse mês? Agora, quem tem um parente, amigo, conhecido que aniversaria nesse mês, levante a mão e da mesma forma diga quem é e o dia. Que datas mais são importantes para nós no mês de junho? Dia dos Namorados, São João, São Pedro, Santo Antônio. Vamos ficar em pé e cantar os parabéns para os aniversariantes do mês, tanto os pertinhos que estão presentes quanto os longinhos. Parabéns para você. Uma viva aos aniversariantes. Viva! Viva os namorados! Permaneçam de pé, por favor. Vamos fazer uma rápida brincadeira. 5. Dinâmica integrativa de aquecimento. O último procedimento da fase inicial é a realização de uma dinâmica ou de uma brincadeira curta, com recursos corporais e psicorrelacionais, promovendo a interação por meio do movimento, do canto, das palmas, do lúdico, do sorriso e das gargalhadas. É importante descrever e demonstrar o que é e como será feito. Essa atividade vai aquecer ainda mais o grupo para o desenvolvimento da roda.
A dinâmica pode ser proposta por um dos terapeutas ou pode ser solicitada para alguém da comunidade apresentar uma opção. Exemplo: é uma brincadeira assim: um de cada vez dá um passo à frente e diz seu nome e faz um gesto ou movimento repetidamente e nós, batendo palma, cantando uma música. Eu começo para dar exemplo. Eu sou Carol. Carol, saudemos Carol. Corações abertos, cheios de amor. Carol, saudemos Carol. Corações cheios de amor. Agora é você. Apresentação do próximo terapeuta, se for o caso. 6. Após a atividade, os participantes são convidados a sentar e o terapeuta se prepara para dar continuidade à próxima etapa ou para passar a palavra ao outro terapeuta que dará prosseguimento quando houver. Agora eu agradeço a vocês e passo a palavra para meu amigo, o Biratã, o terapeuta que dará sequência na coordenação da nossa roda. Etapa 2 da roda, escolha do tema, 7 a 10 minutos. A segunda fase da roda de terapia comunitária é a escolha do tema, com duração de 7 a 10 minutos. Seu objetivo é continuar promovendo acolhimento, vínculo e continência. Com empatia, respeito e tolerância, convidar a fala propositiva de temas, estimular e organizar as falas, recolher e apresentar os temas e facilitar a identificação e a escolha pelo grupo, lembrando das regras e preparando a partida. Esse momento possui 6 a 7 procedimentos básicos. 1. Boas-vindas. Promover acolhimento, vínculo e continência. Momento de se apresentar e continuar. Bom dia, eu sou o Biratã e estarei dando sequência à nossa roda. Agradeço a Carol por ter facilitado o nosso acolhimento e agora é hora de escolhermos um tema para a terapia de hoje. 2. Motivação para a fala. É tempo de estimular e facilitar a apresentação dos temas. 2.1. Por que falar? Chegou a hora de falar e escolhermos um tema para que todos nós possamos compartilhar e aprender algo a partir dele. Por que falar? Aqui na terapia comunitária, a palavra é o remédio. Tem um ditado que diz: quando a boca cala, o corpo fala. Mas há outro ditado que diz: quando a boca fala, o corpo sara. O que deixamos de falar com a palavra, podemos precisar falar com o corpo, por meio da somatização, com sintomas de dor, inflamação, degeneração, tumor. Tem ainda outro ditado assim: quando guarda, azeda. Quando azeda, estoura. Quando estoura, fede. O fedor e o estouro do azedume podem ser para dentro ou para fora, afetando o corpo com sintomas físicos, por exemplo, dores de cabeça, de estômago nas juntas, a mente com ansiedade, depressão ou insônia, ou os relacionamentos com conflitos. Guardar pode provocar uma doença ou uma violência. Falar com a boca é também uma forma de não precisar adoecer para falar com as doenças do corpo, da mente e das relações. Muitas vezes guardamos nosso tempo e escolhemos a pessoa errada, o lugar errado e a hora errada para falar. Não se sentimos aceitos e compreendidos, voltamos a fechar e não queremos mais abrir. Ninguém me escuta, ninguém me entende. Saibam, porém, todas e todos, que nesse momento o grupo está aqui para ouvir, refletir e compartilhar, sem julgar. 2.2. Do que falar? Do que falar aqui? Você pode falar da sua dor, de seu sofrimento, daquilo que lhe dói e lhe faz sofrer. Sobre qualquer sensação, sentimento, situação ou acontecimento que está trazendo angústia, incômodo, desconforto, agonia, aflição, inquietação, preocupação, ansiedade, dúvida. Pode ser algo que você sente mesmo ou na relação com as pessoas, na sua família, no trabalho, na escola, nas ruas. Algo que percebe que está faltando ou que está demais para suportar, trazendo alguma dificuldade ou problema. Também pode ser alguma coisa que o preocupe na relação amorosa com os filhos, amigos ou colegas de trabalho, interferindo na convivência de um modo geral ou em particular. Conforme a figura 32.2, os temas que mais aparecem em rodas de terapia comunitária são emocionais e relacionais, sentidos no corpo e ou na mente, sendo problemas, questões ou conflitos mais frequentemente ligados a 1. Estresse e emoções dolorosas, medo, raiva, tristeza, etc., incluindo
ansiedade, insônia e somatização. 2. Família, sendo conflito entre pais e filhos, irmãos e casal, separação, traição e ciúmes. 3. Uso de álcool e outras drogas. 4. Trabalho, desde desemprego, insegurança, insatisfação até falta de reconhecimento. 5. Depressão. 6. Ruptura de vínculos sociais do tipo abandono, rejeição e discriminação. 7. Violência contra criança e mulher e idoso e relacionada a gangues e assaltos. Figura 32.2. Temas mais frequentes nas rodas de terapia comunitária no Brasil 2005-2006. Estresse, família, álcool e drogas, trabalho, depressão, ruptura de vínculos, violência e outros. 2.3. Quem quer falar? Quem quer falar? Quem quiser falar, pode por favor levantar a mão, dizer seu nome e falar seu problema em poucas palavras, um de cada vez, para que o grupo possa depois escolher um dos temas propostos para compartilhar no dia de hoje. 3. Organização dos temas com restituição. Exemplo: eu quero falar. Eu tenho essa doença, o vitiligo, e as pessoas ficam me olhando diferente, com rabo de olho, torcendo o nariz, não gostam de chegar perto. Deixe-me ver se eu entendi. Se eu estiver correto, me confirme, se não me corrija, ou me complemente, por favor. Você está dizendo que seu problema é a dor do preconceito. Sim, é isso mesmo. Ok, está anotado. Se seu tema for escolhido, falaremos mais sobre ele depois. Quem mais tem algum tema para colocar? 4. Apresentação dos temas, resumo. Esse é o momento de o terapeuta fazer uma síntese dos temas apresentados e confirmados pelos protagonistas, lendo-os na ordem de aparecimento. Nesse dia de hoje, nós tivemos 3 temas colocados para escolhermos um. Vou listar os temas e lembrá-los quais são. O primeiro foi o da Cida, a dor do preconceito. O segundo, o da Maria, a dor da solidão. E o último, o da Tânia, estresse no trabalho. 5. Identificação com tema e justificativa. Nesse tempo da roda, o terapeuta facilita a identificação do grupo com os temas apresentados antes da votação. Estimulando a votação, convida a reflexão sobre as opções e escuta qual a escolha da pessoa e, depois de ouvir, pede para justificar a escolha, o que realmente é feito por afinidade com essa questão. Eu só reconheço o que conheço. Qual tema você escolhe? Eu escolho. Por que você escolhe esse tema, Lenora? Eu escolho porque já vivi algo parecido. E você, Sandro? Eu escolho. Depois de ouvir algumas manifestações, o terapeuta coordena a votação. 6. Votação. Agora é hora da votação. Cada pessoa vota uma única vez. Quem colocou tema pode votar em si ou em outro. Vou ler um tema de cada vez e contar os votos. Por favor, fiquem de braços levantados para que eu possa fazer a contagem. Dando início, quem vota no tema? No dia de hoje, a maioria do grupo escolheu o tema trazido pela Maria, dor da solidão. 7. Agradecimento. Eu agradeço a todos que se colocaram no processo de escolha, com temas, opinando ou votando. Aos que apresentaram um tema e não foram escolhidos, peço que fiquem atentos, porque mesmo que seu tema não tenha sido escolhido dessa vez, pode ser que algo no decorrer da roda ajude a você a encontrar pistas para entender o seu problema e buscar soluções. Caso queiram, podem colocar seus temas novamente em uma próxima roda. No final, se quiserem uma orientação ou encaminhamento, estarei disponível por um tempinho. Etapa 3 da roda. Contextualização. De 10 a 15 minutos. A terceira fase da roda é a contextualização, levando de 10 a 15 minutos de duração na obtenção de mais informações sobre o tema escolhido. Seu objetivo é preservar o clima e ajudar o protagonista, por meio da empatia e de perguntas abertas e reflexivas, a compreender um pouco mais o significado e o impacto de seu problema em sua vida e em suas relações. Qual é a comunicação? Conscientizando-se de sua aprendizagem com suas próprias experiências. Sua participação ativa e corresponsável no processo faz parte do problema e da solução. Mais perguntas: por quê, o que e como perguntar. As pessoas promovem a dúvida, tão necessária para a reflexão, a confirmação ou a mudança de postura.
Enquanto grandes certezas e verdades nutrem preconceitos, individualismos e autoritarismos, a dúvida se torna um pretexto pedagógico, um olhar sobre diferentes ângulos e diferentes possibilidades de solução. Início das perguntas e convite ao grupo para perguntar. Por favor, você pode falar mais um pouco sobre o que está acontecendo com você? Você está se sentindo? Como você está se sentindo com isso? Como isso está o afetando? O que mais dói em tudo isso? Qual o seu maior medo? Desde quando você conhece esse sentimento? O que mais tem o ajudado e facilitado a enfrentar e superar isso? Que lições você tem aprendido com essa experiência? Preparação do mote. O mote é uma pergunta-chave feita ao grupo para motivar a participação e a reflexão. Na sua elaboração, o terapeuta vai anotando os temas palavras que aparecem. Nas 10 primeiras rodas, sugere-se ao terapeuta que une um mote padrão ou coringa. Nas demais, comece a elaborar um mote específico, ficando com o genérico como opção. O próprio tema pode se apresentar abertamente como centro da mote, por exemplo, a dor da solidão. Agradecimento ao protagonista do tema escolhido. Bem, agora eu vou pedir um favor a você que confiou no grupo, abriu seu coração e compartilhou conosco algo tão importante na sua vida. Peço que mantenha o coração aberto, abra os ouvidos e fique atenta, porque você falou muito e agora você vai poder escutar. Pode ser que algo que for dito aqui para frente possa trazer alguma reflexão e ajude nessa questão. Etapa 4 da roda. Problematização. 30 a 45 minutos. A fase de maior partida da roda de terapia comunitária é a problematização, sendo, por isso, destinado maior tempo para essa etapa, cerca de 30 a 45 minutos. O tema escolhido estimula a troca solidária, participativa, democrática e coletiva, de humanização e muita riqueza cultural. O objetivo do mote é motivar os participantes a partilharem suas experiências e aprendizagem. Lançamento do mote. Agora é hora da partida. Todos que viveram algo parecido podem falar de si mesmos, de suas experiências. Quem quiser falar, levante a mão e aguarde sua vez que eu passo a palavra. Quem já viveu ou está vivendo algo parecido com o tema da Maria e o que fez ou está fazendo para superar? Esse é o mote genérico, padrão ou coringa. Exemplo de mote simbólico ou específico nesse caso pode ser quem já viveu ou está vivendo a dor da solidão e o que fez ou está fazendo para resolver. Caso fosse escolhido um dos outros dois temas, poderia ser quem já sofreu ou está sofrendo a dor do preconceito, quem já viveu ou está vivendo uma situação de estresse. Também é possível focar um mote específico diretamente nas estratégias de enfrentamento, o que eu fiz ou tenho feito para lidar com o estresse, ou ainda na prevenção do tema, o que fiz ou tenho feito para evitar a solidão, ou o que tenho feito para evitar o ciúme e as brigas de casal. Ao dividirem seus problemas, as semelhanças são percebidas e cada um se torna um espelho para que o outro se reconheça na sua própria caminhada. A dor e o sofrimento de um são a dor e o sofrimento de muitos. É um espaço de muita comunhão, compaixão e aproximação. Nesse momento, os que afloram semelhanças também aparecem as diferenças na solução dos problemas. As múltiplas estratégias de superação criativas, resilientes e inovadoras ajudam a perceber a existência de inúmeros caminhos possíveis, promovendo também o reconhecimento das qualidades e o respeito às diferenças. É o auge da horizontalidade, em que todos se reconhecem em sua condição humana, percebendo que ninguém está só e que todos estão incluídos nessa teia da vida, de dor e prazer, de alegrias e tristezas, de sofrimento e felicidade, de problemas e recursos para a solução. Lembrando sempre as regras. Cada um fala de si, sem sermão, conselho, julgamento, etc. Um estudo feito em 2008 relata as duas principais estratégias de enfrentamento: a espiritualidade, 24,56%, e o apoio de famílias, amigos ou grupos de autoajuda, 21,96%. Entre outros, foram citados determinação, 9,91%, diálogo, 6,46%, lazer e paciência, 4,31%. Agradecimento ao grupo. Após a partilha, o terapeuta agradece a todos que falaram ou escutaram atentamente. A apresentação do próximo terapeuta, se for o caso.
Agora, eu agradeço a vocês todos que se colocaram e que ouviram. Peço que fico de pé e passo a palavra para minha amiga Perluce, a terapeuta que coordenará a fase final da nossa roda. Etapa 5 da roda. Finalização. Ritual de agregação e conotação de aprendizagem. 10 a 15 minutos. É a última etapa da roda, com duração média de 10 a 15 minutos. É um momento de síntese humanizadoras de gratidão pelas falas e experiências, pela competência e pelas qualidades de enfrentamento que emergiram do grupo, bem como pelos insights e pelas aprendizagens, ampliando o significado das experiências vividas, facilitando o tecido da rede de solidariedade. Tem-se dois focos, ritualístico e pedagógico. 1. Ritual de agregação. Fazer uma roda de balanço. O terapeuta se apresenta, compartilha a gratidão e a oportunidade de estar em grupo no final desse encontro, pede ao grupo para ficar em pé, em formato de círculo, bem próximo, abraçados numa roda de embalo, balançando suave e lentamente de um lado para o outro, sustentando o peso com seus próprios pés e contando com o apoio bilateral para o equilíbrio. O objetivo é preservar o clima de acolhimento, respeito, confiança, sentimento de união e de apoio, em um mesmo movimento em um clima intimista e afetivo. Entre as falas continuam as canções e o balanço. No final, todos são convidados para um abraço de despedida. Conotação de aprendizagem. O que aprendi? Hora de o terapeuta comunitário dar início ao processo de reconhecimento, valorização, agradecimento, coragem, determinação e sensibilidade dos participantes que apresentaram seus temas, de quem teve o tema escolhido e dos demais participantes que compartilharam, convidando o grupo, em seguida, para quem quiser fazer o uso da palavra. É uma forma de refletir sobre o significado transformador das partilhas. Volta-se para o grupo e pergunta-se: agora é hora de dizer o que eu admirei em alguma pessoa que falou, ou no geral nesse dia de hoje, o que eu aprendi e que lições estou levando desse encontro. Fase pós-roda. Avaliação. 15 a 30 minutos. Essa etapa dura em média de 15 a 30 minutos. Encaminhamentos. Ao encerrar a roda, verifica-se e escuta-se quem não teve seu tema escolhido ou outra pessoa que pedir ajuda e necessite de acolhimento para o encaminhamento. E, se proceder, orientar e encaminhar à rede de apoio na saúde, na educação, no serviço social, nos conselhos tutelares, etc. Apreciação da prática. Iniciar o processo completando o preenchimento do formulário da roda realizada e utilizar a ficha de acompanhamento e a apreciação das fases e sugestões. Levantar o que foi bom, o que pode melhorar e as estratégias de solução para essas melhorias. Como intervir, distribuindo responsabilidades. Levantar dúvidas finais para levar à supervisão. Intervenção do terapeuta. A terapia comunitária e a atenção primária à saúde. Com o apoio da Pastoral da Saúde, da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e do Ministério da Saúde, acelerado pela criação da Associação Brasileira de Terapia Comunitária, houve uma grande expansão da terapia comunitária em nível nacional, ganhando também o mundo a partir da Europa, da América Latina e da África. No Brasil, apesar de a terapia comunitária estar presente em diversas políticas e em serviços públicos de saúde mental, humanização, centros de saúde, centros de atenção psicossocial, maternidades e hospitais, e de educação, escolas, universidades, de assistência social, de segurança pública, justiça terapêutica e sistema prisional, de grupos de autoajuda, de igrejas e de outros espaços sociais nas diversas comunidades e instituições, é na atenção primária à saúde, APS, que sua força está concentrada, havendo ainda inúmeras semelhanças entre ambas as propostas. Um grande desafio para o médico de família e comunidade, bem como para a equipe de atenção primária à saúde, é a verdadeira integralidade no território por meio do desenvolvimento de estratégias para cada pessoa, contextualizada em sua família, em seu círculo de relações interpessoais, na sua cultura local, inserida na sociedade maior. A terapia comunitária pode ampliar os recursos de compreensão e de intervenção nas equipes de profissionais da atenção primária à saúde, interferindo diretamente nos determinantes psicossociais,
com qualificação da promoção e da proteção da saúde das pessoas afiliadas à unidade, ampliando o rol de procedimentos para recuperação e reabilitação. A realização de rodas de terapia aumenta a consciência dos primeiros problemas e recursos da comunidade, funcionando como potencializador da vigilância em saúde no território, facilitando o planejamento local e a avaliação do serviço a partir do diagnóstico realizado para além da unidade de saúde. A possibilidade do uso da terapia comunitária como acolhimento de demanda espontânea por atendimento na unidade de saúde, junto com a clientela encaminhada, pode diminuir a fila de espera, promovendo maior eficiência do serviço. A presença de abordagens sistêmicas, como a terapia comunitária, na porta de entrada do sistema de saúde, permite evitar as repetidas e irresolutas consultas com o generalista, a fragmentação mecanicista e a peregrinação por especialistas, os excessos de exames, incluindo os check-ups repetidos, exagerados e desnecessários, que retiram o foco da complexidade sistêmica. Outra demanda desprovida de atenção à saúde são os portadores de sofrimentos mentais, particularmente os transtornos considerados não graves, que a rede atual de atenção à saúde mental não acolhe e que ficam geralmente sem qualquer tipo de cuidado ou que frequentam as unidades de saúde para repetição ininterrupta de psicofármacos, sem acesso garantido de uma avaliação médica mais específica para a pessoa nem a abordagens psicoterápicas. Em 2010, na 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental Intersetorial, a terapia comunitária foi reconhecida como importante estratégia de saúde mental na atenção básica, sendo eleita como prioridade nacional, citada mais de uma dezena de vezes em seu relatório final. A consequência da implantação, da consolidação e da expansão da terapia comunitária na atenção primária à saúde é a possível diminuição da hipermedicalização dos sintomas psicossomáticos, dos conflitos relacionados e das iniquidades sociais. A horizontalidade no apoio da pessoa da família e na comunidade, resgatando os vínculos saudáveis e toda a rede de apoio social com suas experiências, facilita o empoderamento das pessoas e a competência cultural no processo de corresponsabilização. Dessa forma, a equipe e a unidade da atenção primária à saúde se enraizam na teia solidária de cuidado integral de forma duradoura e abrangente, articulada com os demais dispositivos sociais. Apesar de possuírem sua metodologia específica, os recursos teórico-metodológicos da terapia comunitária podem ser aplicados em sua totalidade nas rodas, mas também, parcialmente, em todo e qualquer procedimento de promoção de diagnóstico terapêutico, no cuidado integral à saúde da pessoa, da família e da comunidade, melhorando o ambiente e as relações de trabalho na atenção primária à saúde, contribuindo na mudança do modelo de ensino da atenção em saúde conforme a figura 32.3. Figura 32.3. Mudança no modelo em saúde, o enfoque sistêmico. ênfase atual: doença, individualização, unitário, isola o objeto de estudo, biologicismo, biologia, reduz a condição animal, mecanismo, homem igual máquina, especialização, fragmento em aparelhos, tecnicismo, máquina se conserta igual técnico, ciências biológicas igual ciências exatas, causalidade linear, unidisciplinar, abordagem curativa, tratar de sintomas e doenças, alta tecnologia, indústria, medicamentos e equipamentos, concentração e centralização vertical, poder, saber e recursos. Enfoque sistêmico: processo, saúde e doença, coletividade, comunitário, pessoa, família, cultura, biopsicossocial, emocional, relacional, vitalismo e humanismo, dialético sistêmico, unidade e totalidade, integralidade, arte do cuidado solidário, acolhimento, vínculo, ciências biológicas igual ciências humanas e sociais, promoção, proteção e recuperação da saúde, práticas relacionais, naturais e artificiais, circulação horizontal, corresponsabilização,
Poder, saber e recursos. Quadro 32.5. Etapas e procedimentos da roda e terapia comunitária. 1. Acolhimento, 7 a 10 minutos. Boas-vindas, promover acolhimento, vínculo e continência. O que é a terapia comunitária? Regras: silêncio, falar de si na primeira pessoa, evitar julgamento, sermão, discurso, conselho, sugerir música, provérbio, ditado popular, poesia, piada. Celebrações: aniversários e datas importantes. Dinâmica integrativa de aquecimento. Apresentação do próximo terapeuta, se for o caso. 2. Escolha do tema, 7 a 10 minutos. Boas-vindas, promover acolhimento, vínculo e continência. Motivação para a fala, por que falar, do que falar e quem quer falar. Organização dos temas com restituição. Apresentação dos temas, resumo. Identificação com o tema e justificativa, votação e agradecimento. 3. Contextualização, 10 a 15 minutos. Início das perguntas e convite ao grupo para perguntar mais informações da pessoa cujo tema foi escolhido. Preparação do mote específico, pergunta-chave se for o caso. Agradecimento ao protagonista do tema escolhido. 4. Problematização, 30 a 45 minutos. Lançamento do mote. Quem já viveu ou está vivendo algo parecido com o tema da Maria e o que fez ou está fazendo para enfrentá-lo. Mote genérico. Agradecimento ao grupo. Apresentação do próximo terapeuta, se for o caso. 5. Finalização, 10 a 15 minutos. Ritual de agregação, roda de balanço. Conotação de aprendizagem. O que aprendi e o que estou levando da roda. Pós-avaliação. Pós-roda, avaliação. 15 a 30 minutos. Encaminhamentos. Apreciação da prática. A terapia comunitária tem se mostrado um excelente recurso para promover saúde e lidar com o sofrimento humano, emocional, psíquico, corporal ou relacional, decorrente do estresse, da intolerância, da exclusão social, da pobreza e da violência que atinge pessoas, famílias e comunidades em nosso país e no mundo, predispondo à somatização, o sofrimento psíquico e os conflitos familiares, comunitários e sociais. A terapia comunitária faz parte dos recursos promotores da cultura de paz, saúde, prazer, alegria e felicidade coletiva, por meio da inclusão, do respeito às diferenças, da comunhão, da autonomia, da liberdade e da corresponsabilidade, de acolhimento, do vínculo, da solidariedade e da não violência, contribuindo para que as pessoas se tornem cada dia melhores para si e para os outros, e para que este planeta seja um lugar melhor para o humano, mais humano e justo para se viver e conviver. E então, a gente tem as referências, algumas leituras recomendadas e o site recomendado. E assim, a gente encerra a nossa leitura do capítulo 32 do curso, que traz o tema da terapia comunitária. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscrevam no canal, siga a gente no Instagram. Peço desculpas qualquer erro que possa ter ocorrido no texto. Qualquer sugestão, dúvida, correção ou comentário pode ser feito aqui no espaço dos comentários ou para a gente lá no Instagram. E no mais, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui e até o próximo vídeo.